Quinta-feira, dia 16 de fevereiro, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais registrou risco de desastre no litoral norte de São Paulo. A informação foi enviada ao governo federal e à Defesa Civil do Estado. O governo do estado afirmou ter repassado o alerta ao município de São Sebastião. Mesmo sabendo disso, a Defesa Civil Municipal não fez qualquer aviso. Sexta-feira, 17 de fevereiro, o CEMADEM enviou ao governo federal e estadual uma lista com todas as áreas de risco do litoral norte. Sábado, 18 de fevereiro, o início da tragédia do desastre. Foram emitidos aos órgãos de prevenção 6 alertas sobre o risco de desastre de chuva e deslizamento de terra na região. 21 e 27. Mais um alerta emitido. Dessa vez, o CEMADEM afirmou que haveria risco de deslizamento de terra e inundação. Domingo, 19 de fevereiro. O estrago já está feito. Estradas sobre deslizamentos, casas destruídas, carros inundados, vidas perdidas. Apenas às 7h04 da manhã, a Prefeitura de São Sebastião publicou em rede social uma nota de calamidade pública. Esse levantamento foi publicado pela Poliana Casimiro e pela Thaís Matos em uma reportagem no portal G1. A primeira pergunta que vem à cabeça é: por que a Prefeitura de São Sebastião não fez nada para impedir isso? Poderia ter sido evitado, porque nós já sabíamos que haveria, esse volume de água, porém, por ser do carnaval, não houve nenhum tipo de informação pela mídia, pelo poder público, para que as pessoas não viessem para o litoral. A apuração feita pelo G1 confirma o relato de Iná. Ao não comunicar os alertas, a gente só pode concluir que a decisão da Prefeitura de São Sebastião colocou o lucro acima da vida. E essa perversidade não é de hoje. Em 2021, o Ministério Público de São Paulo abriu 42 ações civis públicas para decretar intervenção em 52 áreas de risco em São Sebastião. O plano diretor de São Sebastião não permite que se edifique prédios muito altos, até por causa da especulação imobiliária. Então, daqui a pouco os caras vão começar a fazer condomínios de casa de milhões e milhões de... apartamentos de milhões e milhões de reais. Mas que se pudesse edificar alguma coisa para interesse social, para realmente tirar essas pessoas dessas encostas. Porque eu acho que se você não conseguir colocar as pessoas no lugar seguro, essas tragédias vão continuar acontecendo. Sabe o que aconteceu há 2 anos atrás na cidade de São Sebastião? Eu lancei um programa para a construção de 400 casas e simplesmente o que houve foi um absurdo. Os moradores de média e alta renda, com diversos empresários, inclusive famosos, se reuniram em torno de 500 pessoas numa reunião com a prefeitura, simplesmente negando a construção de casas populares. Nós tivemos o bloqueio por decisão da sociedade do bairro de Maresias, onde tem pelo menos 300 famílias em área de risco que precisam ser removidas imediatamente. Prefeito, pressão popular é o povo trabalhador quem faz, não a minoria, ou seja, a elite financeira paulista. Olha esse mapa da Vila do Saí. Aqui está representada nitidamente a divisão de classes. De um lado, cerca de 400 pessoas possuem casas que na maior parte do tempo estão vazias. São usadas apenas no verão. Do outro lado da estrada estão 2.000 moradores permanentes, a maioria em zona de risco. E esse problema vai ainda mais fundo. São Sebastião não recebe recursos para a prevenção de desastres naturais desde 2013, um retrato do descaso público. Nos últimos 12 anos, os governos de São Paulo investiram apenas 62% da verba aprovada para a prevenção de desastres naturais. Agora sim, agora eles estão tudo aí, meu Deus. Eles estão tudo aí agora. Pois é. E a gente Daqui a pouco vai ficar. Que acontecesse isso antes, fazer um levantamento com os moradores para retirada das áreas. São 32 casas em área de riscos que tinha o diagnóstico, só que tinha muito mais do que isso. E mais pessoas invadindo, entrando e construindo, e a gente avisando as autoridades locais, fazendo, mas ninguém. Agora aparece assistente social para fazer cadastro, agora aparece
tudo. E a gente queria que isso acontecesse muito antes, tá? Não é falta de ficar fazendo reunião pública com o secretário de Secretaria de Meio Ambiente, tem todo um aparato aqui, tem ICC aqui dentro, tem verde escola, tem tudo, mas tudo parece que não caminha, não anda. Prefeituras, governos estaduais e o governo federal precisam trabalhar juntos para adaptar as cidades e torná-las mais seguras, principalmente para as pessoas negras, pobres e periféricas, que são as primeiras a perderem casas e a morrer. É urgente proteger a população das fortes chuvas e de outros eventos extremos que já estão mais intensos em virtude das mudanças climáticas. Essa é uma realidade que infelizmente não vai nos abandonar, e as soluções precisam ser construídas juntos com as populações mais atingidas. O Greenpeace Brasil também está recebendo doações para ajudar as famílias vítimas da tragédia do litoral norte de São Paulo. A crise climática mata, a solidariedade salva. Ajude quem mais precisa.